Capítulo 25. Diretamente ao leste do Reino Azura e logo acima das montanhas, bem no meio do continente central, estava uma esfera de várias nações minúsculas lutando entre si pelo domínio da região. Este lugar, onde os países eram fundados apenas para morrerem logo depois e voltarem a ser reconstruídos, era chamado de zona de conflito por todos os habitantes locais. Um dos pequenos países da zona de conflito era o país mercenário Marquim. Estabelecido pelo grande mercenário cujo nome portava, tornou-se uma nação guerreira que baseava sua economia no envio de mercenários aos países vizinhos. Havia um pub localizado em um dos cantos de Marquim. Lá, um mercenário estava se gabando para os outros a respeito de uma das cicatrizes em seu ombro. Olha essa cicatriz! Ganhei ela durante a defesa de Rudônio. Ah, e que batalha! Foi uma luta difícil, hein? Onde você estava posicionado? No portão leste do Forte Arus. Aquele lugar estava um inferno. Fiquei muito perto de perder meu amado e maravilhoso braço direito. O inferno não serve para descrever o que aquilo lá virou. Ouvi falar que vocês foram flanqueados e tiveram suas forças devastadas. Não foi muito diferente do que aconteceu durante a batalha defensiva de Rudônio. Ouvi dizer que vocês tiveram suas rotas de abastecimento cortadas, então não tinham nem comida. O país mercenário Marquim apoiava todas as outras nações sem qualquer discriminação e em igualdade. Os mercenários que despachavam eram incrivelmente temidos. Suas tropas eram apenas de grandes guerreiros, seus comandantes sempre calmos e serenos, e seus estrategistas eram mestres em táticas militares. Assim que entravam em batalha, lideravam seus aliados à vitória. Era um símbolo de triunfo e medo no campo de batalha. Era esse o significado de ser um mercenário Marquim. É incrível que tenhamos saído de lá vivos. Bem, foi devido à graça da deusa da floresta. Um dos mercenários pegou um pingente do bolso de sua camisa. Havia um relevo esculpido na madeira, era o perfil de uma mulher com orelhas de animal. Vendo isso, o outro mercenário desembainhou a espada curta que carregava. A lâmina estava tingida com uma cor vermelha. Então um brinde, à deusa da floresta, Laine. Que possamos ser os vencedores nas próximas batalhas também. Errou! Com seus itens em uma mão e taças de vinho na outra, os mercenários beberam até a última gota de álcool. Essa era a maneira de eles orarem. Esse é do bom! Sim, sempre tenho que beber um pouco depois da batalha. As coisas de Marquim são as melhores. E as mulheres também. Devemos ir ao bordel depois, hein? Vamos manter isso em segredo da deusa. A noite avançou enquanto os dois alegremente compartilhavam drinks. Laine, a deusa da floresta, era a divindade dos mercenários Marquim. De acordo com a lenda, ela era a deusa da salvação que apareceu há 100 anos, quando o país mercenário Marquim estava à beira do colapso. Ao guiar um dos lendários comandantes em liderança do país, salvou a nação do desastre. Graças a essa lenda, muitos dos mercenários Marquim acreditavam que quando ficassem à beira da morte, a deusa da floresta apareceria do nada e os salvaria. Era por isso que oravam para ela. Entretanto, por mais estranho que pareça, havia apenas um país em todo o mundo que acreditava na deusa da floresta Laine, e esse era o país mercenário Marquim. Por que apenas esse, em particular, tinha essa fé? A resposta resultava em uma história interessante. Ano 417 do Dragão Blindado. Era o ano do incidente de deslocamento do Reino Azura. Não tinham passado nem 2 anos desde que o rei mercenário Marquim proclamou o estabelecimento do extremamente novo país mercenário Marquim. O país estava à beira do colapso e enfrentava uma crise. Não era algo incomum. Na zona de conflito, pequenos países eram criados e destruídos a todo momento. As pessoas esperariam por uma oportunidade adequada de fundar seu próprio país, mantendo a ambição de conquistar toda a região e criar uma nação ainda maior, só para que esse sonho fosse transformado em pó. O país mercenário Marquim foi simplesmente mais uma vítima desse ciclo, mais uma nação desorganizada prestes a sofrer com o mesmo destino, nada mais, nada menos. Ainda assim, nada acontecia sem uma causa. O primeiro passo para sua destruição foi a diplomacia.
O país, cuja economia era baseada no emprego de mercenários, possuía um poderio nacional e militar além do esperado de um país em desenvolvimento. Entretanto, isso era a própria causa do problema. Os dois países mais próximos a ele, o Reino de Kuto e o Império Brose, ficaram profundamente cautelosos em relação ao país mercenário. Tramaram juntos, então, ambos proclamaram guerra a Marquim ao mesmo tempo. Embora fosse um país mercenário, ficou impotente ao encarar o poder combinado de outras duas nações. Marquim fez uma feroz demonstração de resistência, mas perdeu metade de seu território após a repentina rendição de uma importante fortaleza, além de perder inúmeras grandes batalhas. Não havia qualquer futuro para o país. Aqueles mercenários que pensaram assim fugiram para outros países e viraram traidores. O que viria a ser uma batalha decisiva, que depois se tornaria conhecida como o local da batalha final de Marquim, aconteceu em uma enorme enseada. Marquim reuniu seu poderio militar e se posicionou contra os dois países que se aliaram. Até aquele momento, os inimigos haviam lançado seus ataques independentemente, mas a enseada era um importante marco fronteiriço com florestas infestadas de monstros por todos os lados. Isso restringiria qualquer manobra militar. Teriam que se unir. Também era por isso que a enseada era um lugar tão importante. Depois da queda de Marquim, os outros dois países teriam que assumir o controle do lugar para depois tomar o poder sobre a área circundante. Além disso, uma vez que tudo acabasse, era fácil imaginar que eclodiria um conflito entre o Reino de Kuto e o Império Brose. Marquim já tinha tentado tirar proveito da natureza tensa existente entre o relacionamento dos dois países, mas seu poderio militar foi reduzido a tal ponto que perdeu toda a capacidade de apresentar qualquer oposição que fosse. Estavam todos ocupados ao simplesmente tentar impedir o colapso da nação. Bigote Mercenal, o capitão da terceira unidade da companhia mercenária Marquim, liderou 10 de seus homens até as profundezas da floresta. A Floresta Egen, como era chamada, estava infestada de monstros. Desde tempos imemoriais, o governante da área proibia o tráfego pelo local, ou assim declaravam unanimemente todos os moradores das proximidades. Os lenhadores até mesmo se recusavam a adentrar a Floresta Egen. Isso indicava que era impossível atravessá-la com tropas. Mesmo na atual batalha, os dois países inimigos evitavam aproximar-se muito do local. O rei Marquim decidiu tirar vantagem disso. Suas tropas romperiam pela floresta e lançariam um ataque surpresa a um dos dois inimigos. Um plano simples, porém, eficaz. Dito isso, a força militar de Marquim não era mais o que já fora. Apenas o fato de invadir a floresta reduziria muito seus números quando fossem abordados pelas várias feras. Deixando a execução de um poderoso ataque surpresa de lado, parecia que estavam apenas desperdiçando preciosos recursos. Foi então que sua estratégia entrou em campo. Na batalha anterior, tinham assegurado várias armaduras do Império Brose. Teriam alguns de seus soldados vestindo-as, então atacariam o Império de Kuto pela retaguarda. Os dois países tinham formado uma aliança temporária até a derrota de Marquim. Uma vez que isso passasse, iriam inevitavelmente entrar em confronto para tomar o controle das terras conquistadas. Mesmo nesse momento, as tensões não paravam de aumentar enquanto os países começavam a considerar os melhores métodos a adotar. Bastaria um empurrãozinho para que a aliança acabasse, estabelecendo um conflito entre ambos os lados. Esse era o objetivo de Marquim. Bigote Mercenal, conhecido por sua ousadia e determinação, ficou encarregado pela operação. Passaria pela floresta e lançaria um poderoso ataque furtivo ao comandar uma pequena companhia de mercenários. Era uma tentativa incrivelmente arriscada. Não voltariam vivos, mesmo se tivessem sucesso. Na verdade, poderiam ter que tirar suas próprias vidas para não serem capturados. Não podiam fazer nada que pudesse revelar suas identidades. Não havia qualquer lugar para a honra ao participar desta missão. Na verdade, morreriam como traidores. Apesar disso, Bigote disse a Marquim: "Não se preocupe, pois contos sobre nós serão passados adiante. Continuaremos a viver como os heróis que conduziram este país à vitória em uma de suas maiores batalhas, assim como os lendários deuses gêmeos, Migus e Gumis. Isso, por si só, não é suficiente honra?" Bigote assumiu essa função,
vendo semelhança entre ele e os lendários heróis do passado, que morreram na batalha contra Laplace. Ele tinha 10 homens sob seu comando. 3 eram espadachins de nível intermediário do estilo Deus do Norte, enquanto os demais eram mercenários que não possuíam qualquer estilo de espada. O próprio Bigote era um espadachim de nível avançado do estilo Deus da Espada, mas seu grupo não tinha nenhum curandeiro e nenhum deles era lá muito habilidoso. Nesses lugares, magos eram ativos valiosos, mas, como estavam se preparando para a batalha final, Marquis não podia se dar ao luxo de atribuir qualquer curandeiro a uma equipe de peões que seriam descartados. A verdadeira vitória seria a guerra que viria a se desencadear entre seus inimigos, e depois, só precisaria aproveitar a oportunidade para buscar o triunfo. HMPH, nunca imaginei que faria algo assim, pensou Bigote, rindo com o mais puro autodesprezo. Ele estava destinado a ser um mercenário. Nasceu em um bando de mercenários. Seu pai morreu em batalha enquanto sua mãe estava grávida dele, e ela morreu em uma batalha pouco depois de dar à luz. Bigote foi vendido como escravo e comprado pelo que viria a se tornar a companhia mercenária Marquis. Foi aí que aprendeu tudo sobre esgrima e batalhas. Desde então, viveu apenas pelo dinheiro e para sobreviver. Nunca sonhou que, no final de tudo, lutaria por honra. Como se fosse um cavaleiro de algum reino, pensou. Todos sabiam que os cavaleiros eram os únicos que morreriam por honra. Mas então Bigote percebeu, talvez eu seja um cavaleiro. Um cavaleiro de Marquis. Nesses lugares, magos eram ativos valiosos, mas, como estavam se preparando para a batalha final, Marquis não podia se dar ao luxo de atribuir qualquer curandeiro a uma equipe de peões que seriam descartados. A verdadeira vitória seria a guerra que viria a se desencadear entre seus inimigos, e depois, só precisaria aproveitar a oportunidade para buscar o triunfo. HMPH, nunca imaginei que faria algo assim, pensou Bigote, rindo com o mais puro autodesprezo. Ele estava destinado a ser um mercenário. Nasceu em um bando de mercenários. Seu pai morreu em batalha enquanto sua mãe estava grávida dele, e ela morreu em uma batalha pouco depois de dar à luz. Bigote foi vendido como escravo e comprado pelo que viria a se tornar a companhia mercenária Marquis. Foi aí que aprendeu tudo sobre esgrima e batalhas. Desde então, viveu apenas pelo dinheiro e para sobreviver. Nunca sonhou que, no final de tudo, lutaria por honra. Como se fosse um cavaleiro de algum reino, pensou. Todos sabiam que os cavaleiros eram os únicos que morreriam por honra. Mas então Bigote percebeu, talvez eu seja um cavaleiro. Um cavaleiro de Marquis. Ficava orgulhoso só por pensar assim. Por muito tempo, não pertenceu a qualquer lugar. Foi somente em meio às enormes dificuldades que conseguiu considerar Marquis como sua casa. Agora lutaria para proteger esse lugar. Ele zombou de ideias parecidas no passado, por puro sentimentalismo barato, mas agora que estava em uma posição semelhante, não achou que seria tão ruim, afinal. Comandante, só um pouco mais adiante. Não baixe a guarda. Agora que já chegamos até aqui, não queremos acabar mortos por humanos. Haha, é mesmo. Até aquele momento, tinham encontrado poucos monstros. Caminharam o dia todo e só cruzaram com eles 2 vezes. Foi como um milagre. Apesar disso, perderam um de seus homens. Estavam se movendo com tanto cuidado quanto possível, mas havia um tigre-folha vermelha escondido no mato. A fera atacou na surdina e matou um dos soldados. Mas ela já estava gravemente ferida e parecia estar fugindo de alguém. O tigre-folha vermelha era a mais temida das feras desta floresta. Quem no mundo poderia fazer algo assim? Será aquele que governa a floresta? Perguntou-se Bigote. Ele já tinha ouvido rumores sobre o governante da floresta. Carentosaurus, uma fera de nível A com um corpo gigante parecido ao de um lagarto com mais de 5 metros de comprimento. Não sabia se tal coisa realmente existia ou não, mas se existisse, com certeza seria capaz de deixar um simples tigre-folha vermelha, de nível B, em um estado lamentável. Isso também significava que se fossem atacados por tal criatura, nem ele nem seus 9 homens remanescentes escapariam ilesos. Então passou a se mover com ainda mais cautela do que antes. Felizmente, ele tinha experiência em se movimentar em floresta,
experiência o bastante para evitar encontros com monstros. Se, por acaso, encontrasse algum, ao menos teria força para matá-lo antes que a fera rugisse por ajuda. Contanto que fizessem isso, ficariam bem. Infelizmente, Bigode e seus homens não eram os únicos que pensaram assim. O quê? Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, seu grupo encontrou outro grupo. Era outro grupo de 10 membros. Juntos, formaram um grupo de 20 homens, todos trajando armaduras do Império Brose. A única diferença era que Bigode e seus homens eram farsantes. Vocês aí, quero o nome de sua unidade. Um homem trajando uma armadura brilhante e resplandecente estava diante de Bigode, exigindo sua identificação. Preparem suas espadas. Que ninguém sobreviva. Bigode ignorou a pergunta e, no lugar de responder, gritou para seus homens, que desembainharam suas espadas e saltaram sobre o inimigo. Desertores, morram! O comandante do Império Brose os rotulou assim logo após o ataque ser desferido. Ele estava enganado, mas isso não mudava o que precisava ser feito. Matem todos! Brose não precisa de nenhum covarde que foge da batalha. Os soldados Brose agiram rapidamente. Merda! Em um piscar de olhos, 2 dos homens de Bigode morreram. Em poucos instantes, estavam na defensiva. Os soldados do Império Brose eram incrivelmente habilidosos. Ele não percebeu a tempo, mas estavam lutando contra a guarda pessoal do próprio Imperador. O que estavam fazendo na floresta, longe do Imperador? Era por causa do que aconteceu há 1 hora. O Imperador Brose estava caminhando por seu acampamento militar, animando os soldados, quando uma fera saltou da floresta e repentinamente atacou. A criatura logo foi despachada, mas o Imperador sofreu um pequeno arranhão durante a luta e precisou de tratamento médico. Ainda assim, o fato era que foi atacado bem diante dos olhos de seus soldados. Sentindo uma queda na moral, o Imperador ordenou que seus guarda-costas marchassem. Vão em frente e peguem a pele da maior e mais feroz das bestas, ordenou. Então ele poderia alegar que lutou contra a besta e triunfou sobre ela, apesar de sofrer um ferimento. Os guarda-costas imediatamente partiram floresta adentro. Misteriosamente, não encontraram nenhuma fera, mas, em vez disso, Bigode e seu grupo. Por quê? O mais forte dos homens de Bigode foi facilmente morto pelas mãos dos guarda-costas Brose. Tenho certeza de que você já sabe, mas sou o capitão da guarda do Imperador, Klein de Noltas. Santo da água Klein. Você realmente pensou que poderia vencer? Merda! Pare de resistir e renda-se, então poderá ao menos manter suas vidas. Bigode entrou em pânico. Não tinha como se renderem. Se fossem capturados e investigados, seriam expostos como falsários. Marquim ruiria. Depois disso, o Império Brose e o Reino de Kuto lutariam. Ele não sabia quem ganharia, mas, de qualquer forma, o país que propiciou tantas boas memórias iria desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, não tinha opções. Eles foram claramente derrotados, e se continuassem por mais tempo, sua destruição seria inevitável. Sinto muito, Marquim. Bigode pediu desculpas aos camaradas que tanto estimava em seu coração. Foi então que aquilo aconteceu. Grade! Um lagarto gigante apareceu diante deles. Seu corpo, de 5 metros, era de uma cor verde vívida, e sua majestosa forma estava crivada de feridas abertas, sangue jorrava de cada uma delas. Bolhas vermelhas espumavam de sua boca enquanto o monstro se movia entre os 2 grupos e entrava em colapso. Então, apenas um momento depois disso. Uma fera selvagem saiu correndo atrás dele. A fera soltou um feroz grito de guerra e pousou na cabeça do lagarto, cravando sua espada nele. O lagarto soltou um último grito de angústia antes de morrer. Não houve tempo para processarem o que acabará de acontecer. Mesmo após matar o lagarto, a fera não parou de se mover. Aquilo saltou para o chão e, em um piscar de olhos, fatiou 2 dos guarda-costas do Imperador. O que você está fazendo? Por um momento, Bigode pensou que aquele devia ser o governante da floresta.
Entretanto, a fera selvagem tinha uma forma humana. Com uma pele morena escura, cabelo ruivo flamejante e 2 orelhas dos homens fera totalmente eriçadas. E ainda por cima empunhava uma espada. Uma espada com uma lâmina que tinha um lado fino, que brilhava com uma estranha coloração vermelha e estava repleta de inscrições. "Quem é você?" gritou Klein, o capitão dos guarda-costas, enquanto dava um passo à frente. "GRRRR." A fera não respondeu. Apenas reagiu à presença de um inimigo empunhando uma espada em sua frente. "Ah! Resistam!" Com um grito de guerra, a fera golpeou Klein. Ele era um santo da água. O estilo Deus da Água era uma escola de esgrima que permitia que se defendesse de qualquer ataque e lançasse um contra-ataque mortal. Bem, supostamente deveria ser assim. A espada longa de luz. Então, este é o estilo Deus da Espada. Quando a espada da besta encontrou a de Klein, a lâmina do homem se partiu em 2. Em seguida, uma abertura foi criada na armadura dele enquanto um ataque perfurava sua vestimenta, pele, músculos e, por fim, seus ossos. Foi então que seu corpo foi separado em 2 partes. Os guarda-costas de Brose nem se mexeram enquanto o corpo de seu comandante desabava fazendo um baque surdo na frente de todos. "Como ousa? Nosso comandante! Vamos vingá-lo!" Eram todos espadachins de nível intermediário do estilo Deus da Água ou Deus da Espada. Eram inegavelmente fortes. Mas... Gai! A fera uivou. A cada golpe de sua lâmina vermelho sangue, um a um, aqueles homens foram estripados. A fera se moveu como um flash de luz. Sua voz era o bastante para fazer qualquer um recuar. Ninguém seria páreo para aquilo. Em instantes, o grupo de guardas foi exterminado. Bigode e seus homens não conseguiram nem se mover. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. A fera apareceu do nada e, em uma avassaladora demonstração de força, destruiu tudo em seu caminho. Mas, por quê? A fim de quê? GRRRR. Aquilo estava olhando para eles. Não havia qualquer razão em seus olhos. Olhos que agora estavam fixos em Bigode e seus homens, cheios de sede e sangue, amplificando o medo de todos. As roupas que usava eram reveladoras, mas o terror dominou sobre qualquer atração que poderiam acabar vindo a sentir. Uma coisa era certa, a fera era uma mulher. Tinha a forma de uma mulher. Assim que percebeu isso, as engrenagens da mente de Bigode giraram. Era a história do Santo da Espada que o ensinou a esgrima. Aquele Santo da Espada era um guerreiro justo e honrado que trilhava o caminho do estilo Deus da Espada, e que treinava muitos na Terra Sagrada das Espadas. Não o contaram porque ele decidiu ser um mercenário, mas falaram sobre a experiência que tiveram em treinamento. Uma das aprendizes era violenta, não dava ouvidos a ninguém. Ela era quase como um cão louco. Superou todos e se tornou um rei da espada, mas não era uma pessoa ruim. Só idiota. Todos a odiavam porque sempre perdia o controle em situações extremas e perdia o juízo, atacando todos, fossem amigos ou inimigos. A espadachim dessa história era a mulher agora em sua frente. Essa descrição se encaixava perfeitamente. Por acaso, ele gritou para ela enquanto entrava na área de alcance do estilo Deus da Espada que aprenderá com seu professor, dobrando um de seus joelhos e inclinando a cabeça para a frente, mostrando respeito e submissão. "Você é o rei da espada, senhorita Ghislaine de Doudia." No momento em que ele falou isso, a fera se acalmou. Após um curto período de tempo, Ghislaine recuperou sua razão. "Sempre ouvi rumores, mas nunca sonhei que iria te encontrar em um lugar assim." Ela não respondeu às suas palavras. Em vez disso, o encarou com olhos injetados de sangue e o questionou com naturalidade. "Você aí, viu uma garota com uns 12 anos e com um cabelo todo vermelho? Ou um menino com uns 10 anos que é proficiente em magia?" "Não, não vi." Ele balançou a cabeça, pensando nas palavras dela. Uma garota ruiva de uns 12 anos. Um menino de uns 10 anos que já era um mago proficiente. Ele tinha visto muitos escravos parecidos em sua vida, mas nenhum deles nesta região. Além disso, era a Floresta Egen. Era um lugar cheio de feras.
Por que ela pensou que crianças estariam em um lugar assim? Entendo. Desculpe por entrar em seu caminho. Ghislaine começou a se afastar. Depois de alguns passos, parou de repente e olhou para trás, inclinando a cabeça. A propósito, onde estamos? Bigode também inclinou a cabeça. Ele disse que estavam na zona de conflito, localizada na parte mais ao norte da metade sul do continente central. Então disse que estavam em uma floresta ao norte do país mercenário Marquim. Bigode e seus homens estavam no meio de uma operação. Realmente não tinham algo luxuoso como tempo para dar explicações, mas ela tinha acabado de poupar suas vidas, e se a incomodassem, poderiam ser as próximas vítimas. Esta era uma tentativa de contornar uma crise. Impossível. Ghislaine não conseguia acreditar. Ela não entendia como acabou em tal lugar. Bigode pediu detalhes da situação. Ela estava agindo como guarda-costas de uma jovem na região de Fitoa do Reino Azura quando foram atacados. Antes que entendesse o que estava acontecendo, foi engolida por alguma luz estranha e acabou nesta floresta. Enquanto lutava contra hordas de monstros, se perdeu na emoção da batalha e entrou em um modo berserker, matando qualquer coisa que se aproximasse. De qualquer forma, este é o país mercenário Marquim, na zona de conflito. Não tenha dúvidas sobre isso. Então é isso. Ghislaine parou para pensar. Bigode não tinha ideia do que ela estava pensando. Depois de 5 longos segundos, a mulher finalmente olhou para o céu. Então tenho que ir para o sul e voltar para Azura. Usando o sol para guiá-la, ela virou em direção ao sul. Era a mesma direção para a qual Bigode e seus homens estavam indo. Por favor, espere. Há um acampamento inimigo montado nessa direção. E daí? E daí? Digo, o que você planeja fazer? Qualquer um que ficar no meu caminho será fatiado. É isso. Havia uma ferocidade em seu olhar que fez com que ele duvidasse se ela tinha recuperado a razão. Bigode ficou sem palavras. O que a deixou tão agitada? Espero que Rudeus esteja com a senhorita Eris, mas há uma boa chance de que os dois tenham sido transportados para outro lugar, assim como eu. Preciso me apressar. Após ouvir isso, ele entendeu. Não somos tão diferentes, pensou. Aquelas duas crianças, especialmente a garota ruiva, eram mais importantes do que qualquer coisa para o Rei da Espada. Ela estava desesperada para proteger o que considerava precioso. Nesse caso, por que não viajamos parte do caminho juntos? Também temos que cuidar de algo nessa direção. Muito bem. Por alguma razão, Bigode sentiu-se particularmente orgulhoso. Embora seus objetivos fossem diferentes, ele sentia como se estivesse lado a lado com o Rei da Espada, lutando por algo que queria proteger. Bigode, seus homens e Ghislaine saíram da floresta e atacaram o exército do Reino de Kuto pela retaguarda. Tiveram boa sorte. Assim que a batalha com Marquim começou, todas as tropas se concentraram apenas no que estava à sua frente. O Imperador Brose achou suspeito que seus guarda-costas não retornaram. Suspeitou que o Reino de Kuto estava planejando uma emboscada para suas tropas, e que seus guarda-costas foram mortos após descobrirem algum plano. Afinal, o principal exército do Rei de Kuto estava próximo à floresta. Parecia provável que tivessem escondido suas tropas floresta dentro. Na verdade, o Rei de Kuto era um covarde que montou acampamento de costas para a floresta para não ser pego de surpresa por um ataque do Império Brose. A combinação desses fatores, depois, resultaria no sucesso de Bigode. Ghislaine uivou e Bigode soltou um grito feroz enquanto liderava seus homens em batalha. Eles avançaram direto para o acampamento inimigo, justo onde a tenda do Rei de Kuto estava montada. O rei ficou surpreso com um ataque repentino. Vendo a armadura deles, imediatamente pensou que o Imperador Brose havia lançado um ataque furtivo pela floresta. Chamou por um serviçal próximo e comandou um ataque contra o Império. Então tentou se proteger em meio ao caos. 10 segundos depois, Ghislaine rasgou o Rei de Kuto com sua lâmina, matando-o. Se ele tivesse sobrevivido, poderia ter percebido que Bigode e seus homens não eram do Império Brose e voltaria atrás em suas ordens, mas um decreto imperial tinha um poder absoluto.
O reino de Kuto entrou em batalha contra o Império Brose. O Império previu que tal ataque aconteceria, então, embora tenham sido pegos de surpresa no momento, foram capazes de resistir. Foi então que o país mercenário Marquim pegou em armas. Seria um tudo ou nada em 3 frentes. Bigote se viu cercado de inimigos, mas ainda estava vivo. Sua missão era morrer enganando o reino de Kuto, fazendo-o pensar que seu ataque era obra do Império Brose, mas, mesmo assim, agarrou-se à vida. Ele e seus homens já estavam preparados, e o único aliado nas proximidades era um único lutador. Bem na sua frente. Seguiu a sombra de suas costas morenas enquanto a luz na espada da mão dela brilhava, cortando todos os inimigos. Ele nunca tinha visto ninguém tão confiável antes. Ficou orgulhoso só por poder defender seu flanco. Por fim, não podiam mais ver nenhuma armadura do reino de Kuto ao redor. Em vez disso, foram cercados por soldados do Império Brose. Enquanto o Império foi surpreendido pela intrusão de uma mulher com uma lâmina vermelho-sangue, viram-na derrubando os homens do reino de Kuto e perceberam Bigote protegendo seu flanco, usando sua armadura Brose. Confundiram ele e Ghislaine com aliados. Foi então que Marquim apareceu. Os 2 países aliados ficaram abalados assim que a batalha começou em suas retaguardas. Não foi só a aliança que foi destruída, mas também suas formações. Marquim, que deveria estar em desvantagem, rompeu as linhas de frente. Uma batalha caótica se seguiu. Em meio à luta violenta, Bigote separou-se de Ghislaine, mas conseguiu voltar ao lugar onde seus camaradas estavam. Gritos de alegria ecoaram da tropa dos mercenários Marquim quando reconheceram Bigote e assumiram uma posição firme ao seu redor. Em vez de recuar, ele permaneceu na linha de frente e continuou batalhando. A batalha continuou. Os soldados, banhados de lama e sangue, perderam a consciência do que estava acontecendo ao redor. Bigote levou uma flechada em seu olho esquerdo. Angustiado, procurou pelo arqueiro responsável. E foi então que viu o que aconteceu. Abaixo de um incrível estandarte, estava um homem com uma barba preta. Bigote viu o brilho vermelho quando aquele homem, o Imperador de Brose, teve sua cabeça decapitada por uma mulher de pele morena. Ah, ha, 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 ha. E riu, e conforme ria, a batalha continuava. E ele sobreviveu. A batalha final acabou com a vitória do país mercenário Marquim. Graças às suas conquistas, Bigote Mercenal conquistou a posição de general. Ele foi proclamado como um herói lendário por ter alcançado sucesso em uma missão suicida e por executar o rei de Kuto. Depois disso, Bigote Mercenal continuou fazendo um trabalho espetacular, o que resultou em ser reconhecido como um dos principais grandes generais do país mercenário Marquim. Essa, porém, é uma história para outra hora. Uma vez terminada a batalha decisiva, o grande general Bigote começou a fazer algo estranho. Ele começou a usar um colar com o perfil de uma mulher fera esculpido nele, e começou a pintar a lâmina de sua espada de vermelho. É um amuleto de boa sorte. Seus homens começaram a imitá-lo, e aqueles que ouviram as histórias fizeram o mesmo. Esses costumes continuaram se espalhando até que assumiram proporções históricas. Quando questionado sobre que tipo de amuleto de boa sorte era, Bigote respondeu assim: "Fui ajudado por uma deusa durante aquela batalha. Estou apenas seguindo seu exemplo. Foi graças às suas palavras que a deusa da floresta Laine foi criada." O nome de Slaine era difícil de se pronunciar para aqueles da parte sul do continente central, então, seu nome, alterado por seus sotaques, tornou-se Laine. Ela apareceu da floresta, salvando a vida do grande general, tornando-se a deusa da salvação. A deusa da floresta, Laine. Nos 100 anos seguintes, ela foi adorada como a deusa da proteção dos Marquim, servindo de apoio para o coração de muitos soldados. Claro, a verdadeira Ghislaine não fazia ideia disso. Para onde ela foi depois daquilo? Ainda estava viva? Sobreviveu à batalha e voltou para sua casa no Reino Azura? Seria capaz de voltar a encontrar aquela preciosa jovem senhora? Bigote Mercenal não fazia ideia. Desperte o seu potencial global com o curso inglês com a gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso?
O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa! Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando por você. E isso nos ajudará também a melhorar nosso equipamento.